Questão 39 do capítulo 15. Bom, o balanço de um relógio antigo oscila com uma amplitude angular de π radianos. Então, primeira nota aqui importante, a amplitude angular é igual a π radianos. Ou seja, se ele fica ali entre π e menos π, π e menos π, ele dá praticamente não, dá meia volta completa, né? Ele fica dando meia volta, porque a volta inteira, a décima volta inteira seria 2π, então ele fica vai, meia volta, volta, meia volta, vai, meia volta, volta, meia volta. Esse seria um período, né? É uma amplitude de π radiano. E ele fala também que o período é igual a meio segundo. Então ele leva meio segundo para fazer pá, 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 pá. E ele volta, né? Pá, pá. Isso é um período, porque ele volta exatamente na configuração que estava. Se a minha ponta da caneta está aqui, aqui ela não está na mesma configuração. Aqui está. Então é pá, pá, um período. Pá, pá, um período. E assim vai. Muito bem. Então esse é o balanço do relógio antigo, oscilando aí com uma amplitude angular de π e um período de meio. E aí ele pede a velocidade angular máxima do balanço e a velocidade angular no momento em que o deslocamento é π sobre 2. E, finalmente, o módulo da aceleração angular no momento em que o deslocamento é π sobre 4. Então, ele quer a velocidade no máximo, a velocidade na posição π sobre 2 e a aceleração no momento π sobre 4. Note que ele pede o módulo das velocidades e o módulo da aceleração. No caso aqui ele pede a velocidade angular no momento π sobre 2, mas você vai ver que vai existir duas velocidades, né? Porque ela pode estar tanto indo quanto voltando, né, no momento π sobre 2. Mas isso a gente vai ver com cuidado. Bom, o que a gente tem em relação ao deslocamento angular? Então, pense novamente aqui no meu disco. Está aqui o meu disquinho, rodando aqui em torno de um eixo. Então, ó, ele tem associado a ele aqui uma certa posição angular, e com o tempo, né, esse objeto ele fica aqui, essa posição fica se deslocando com uma amplitude que vai desde aqui até aqui. E ele fica nesse movimento, né, de vai e volta, dado essa torção. O que nós sabemos é que isso aqui é um mhs, visto que o torque é igual a menos o kappa θ, o que implica, então, que o meu θ de t é igual a 1 θm cosseno de ômega t. No caso aqui, eu vou pôr φ igual a zero, supondo, então, que ele estava em θm quando o tempo era zero. Simplesmente uma hipótese aqui. Se precisar da fase, né, mas pelo que eu estou vendo ali, não precisa, porque as condições iniciais não são dadas. Não tem nada que impeça eu escrever ele assim. Essa hipótese, quando eu ponho a fase igual a zero, eu basicamente estou dizendo que no tempo t igual a zero, o θ de t é igual ao θm, ou seja, está na amplitude máxima quando quando o tempo é igual a zero. Bom, ele me pede a velocidade angular. A velocidade angular é o dθ de t dt. Isso aqui me dá a velocidade angular. E isso aqui nada mais é do que menos ômega θm seno de ômega t. No caso não tem a fase porque eu peguei a fase igual a zero. Bem, a velocidade angular máxima certamente é quando esse seno aqui vale 1. Ou menos 1, no caso, se a gente pensar em módulo, né? Então, quando o seno vale 1 ou menos 1, a gente tem o dθ dt, que é o máximo possível, que é menos ômega θm. Agora, o ômega, que é a minha frequência angular, ela está relacionada com o período, que é dado. Ó. O período é 2π sobre ômega, visto que ômega t, né, me dá exatamente o período. Ômega vezes o t, quando t é o período, né, me dá o tempo meio. Ou seja, o ômega nada mais é, se aqui vale 1 meio, né, daqui então eu tiro que o ômega é igual a 4π. Tá certo?
Porque, ó, simplesmente, estou igualando igual a meio, ó. Igualei igual a meio, certo? Não era meio segundo? Então tá aqui, ó. Meio segundo. Logo, o ômega é 4π. Ou seja, a velocidade angular máxima, ela vale, então, o ômega vale 4π menos 4π θm. θm ele me deu, vale π, ou seja, o que eu tenho aqui é que a velocidade angular máxima nada mais é do que menos 4π ao quadrado. Se você fizer as contas aí, vai dar por volta de 39,5 radianos por segundo. Essa é a minha velocidade angular máxima. Por quê? Porque eu peguei o seno de ômega-t igual a 1, né, ou menos 1. Como eu tenho a frequência angular, que eu tiro do período, eu tenho automaticamente a minha velocidade. Bom, agora ele me pede no item B a velocidade em qualquer instante de tempo, né? No fundo é basicamente isso, eu quero a velocidade angular no momento em que o deslocamento é π sobre 2. Então aqui tem um certo truque, né? Porque eu não consigo automaticamente calcular a velocidade em qualquer tempo, porque eu não tenho as expressões todas ali necessárias. Apesar que eu tenho seno, eu tenho a frequência, eu tenho θm, eu tenho ômega, em teoria eu consigo calcular de fato mesmo em qualquer instante de tempo. Então eu precisaria saber qual é o instante de tempo em que o θ é igual a π sobre 2, e depois então eu calculo a minha velocidade. Essa é uma maneira. Então, deixa eu copiar a figura aqui de novo. No item B eu poderia fazer isso. Calculo o tempo em que o θ de t é exatamente igual a π sobre 2, com o tempo em mãos, calculo então dθ de t dt, que é a minha velocidade angular, que por sua vez é menos ômega θm seno de ômega t. Então, isso poderia ser feito. Esse aqui é o meu passo 1 e esse aqui é o meu passo 2. Tem outra forma, que é isolando o seno e o cosseno, porque o que você tem é o seguinte, ó. Eu vou fazer da outra maneira. Você tem também que θ de t é igual a ômega, ômega não, é igual a θm cosseno de ômega t. Essas duas aqui, uma é a equação da velocidade e a outra é a expressão da posição. Então daqui, ó, eu não preciso isolar o tempo. No fundo, o que eu preciso de fato é de seno de ômega t para calcular a velocidade. É isso que eu preciso. Então, não preciso exatamente do tempo. Se eu tiver o seno de ômega t, eu tenho a velocidade em qualquer tempo, né? Quer dizer, se eu tiver o seno de ômega t no tempo tal que a posição é π sobre 2, no meu caso, né? Então, ó, o que eu quero é o tempo em que o meu θ de t é exatamente igual a π sobre 2. E isso aí acontece num certo tempo 1 aqui, que eu vou chamar. Ou seja, o cosseno de ômega tempo 1, onde o tempo 1 é esse tempo onde o θ de t é igual a π sobre 2, nada mais é do que π sobre 2 vezes 1 sobre θm. Agora o θm é π, então aqui dá 1 meio. Agora o meu objetivo é a velocidade. A velocidade não depende do cosseno, mas sim do seno. Mas aí eu uso a identidade seno ao quadrado de ômega t mais cosseno ao quadrado de ômega t é igual a 1. Mas o cosseno ao quadrado de ômega t é igual a 1 quarto. Porque o cosseno de ômega t é igual a 1 meio. Ou seja, daqui eu tiro que o seno
de ômega T1, no caso, né? Aqui é T1, aqui é T1. Ele nada mais é do que raiz, faz as contas aí, de 3/4. Então, eu tenho, ó, o seno de ômega t, que é o que eu preciso para calcular a velocidade. Então, tá vendo? A ideia é mais ou menos o que eu tinha anterior aqui, ó, aqui e aqui. Mas, em vez de calcular o tempo em si, eu calculo o cosseno, depois, pela expressão aqui da identidade, eu calculo o seno, e com o seno eu venho, então, e calculo a minha velocidade agora, visto que eu tenho seno de ômega t. Então, dθ de t dt é igual a menos ômega, que é menos 2π sobre o período, vezes o meu θm, que é a amplitude do movimento, que é π, vezes seno de ômega t, que vale raiz de 3/4. Note que o seno de ômega t vale raiz de 3/4 no tempo tal que o θt é igual a π/2, tá vendo? Eu calculei o cosseno de ômega t aqui, supondo θ de t igual a π/2. Então, esse valor aqui é exatamente o tempo em que o θ vale π/2. Ou seja, a velocidade para quando o θ vale π/2, basta resolver essa expressão aqui. Isso aqui me dá mais ou menos 34,2 radianos por segundo. O sinal é positivo ou negativo aqui, né? Porque ela pode estar tanto voltando quanto indo, né? Ela vai estar na posição π/2, mas ela pode estar na π/2 indo ou voltando. Então a velocidade pode ser mais ou menos π/2 mesmo. E finalmente, no item C, ele pede o módulo da aceleração no momento em que o deslocamento é π/4. A aceleração é mais trivial porque a aceleração ela é diretamente relacionada com o θm, com a posição θt. Ó. Se você se lembrar, você tem que, ó, vamos lá, θ de t é igual a θm cosseno de ômega t. No meu caso, eu pus a fase igual a 0. Se eu derivar duas vezes, eu vou ter que alfa de t, que é a minha aceleração, ela é igual agora a menos ômega ao quadrado, θ m cosseno de ômega t. Que, por sua vez, né, como o MHS já exige, né, menos ômega ao quadrado, θ de t. Então, se eu tenho o θ de t, a posição, que é exatamente o que ele está me dando, ele fala, eu quero a aceleração no π/4. Ou seja, na posição π/4, o meu alfa de t, ele é igual, então, a menos ômega ao quadrado, π/4. Agora, isso aqui é menos o período, a frequência angular é 2π sobre o período é dado também, elevado ao quadrado, vezes π/4. Se você fizer as contas, você vai encontrar, no caso, aí, menos 1,24 radianos por segundo ao quadrado. Note que a aceleração é bem definido o sinal, né? É bem claro. A velocidade é que pode ter o sinal um ou outro. A aceleração é sempre o sinal contrário ao deslocamento, né? Se o deslocamento é π/4, a aceleração é negativa. Se a posição angular é menos π/4, logo a aceleração é positiva.